Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Pontas Quietas. Eu sou o Diogo. Eu sou o Zé. E connosco temos os nossos comentadores e analistas. Eu já não os chamo de convidados. Os convidados são aqueles que vêm de fora. Estes já fazem parte da equipa. Temos aqui o Sr. Alex, Mr. Olímpia de Custóias, e o Guilherme. É a primeira vez que está aqui. É o Fidalgo Guilherme. E é o Mr. Olímpia. Faz uma pequena introdução, idade, onde é que vieste? Eu sou o Guilherme, tenho 19 anos, vim da Madeira. Vim aqui dar uma ajudinha aqui aos rapazes. Veio da Madeira só para comentar futebol. Pois é. Isto é que é qualidade. Isto Qual não é o teu segredo? O meu segredo? Fácil. Não há. Estava a ver. Deixaste aqui curioso, eu quero, não há. Vamos começar a falar. Portanto, tivemos o jogo do Porto contra o Gil Vicente em Barcelos. Foi um jogo que deu muito que falar. Deu muito que falar, tanto pelo jogo como do pós-jogo. Porque o resultado o Porto perdeu com o Gil Vicente e resultante disso, Vítor Bruno foi despedido. Ele rescindiu o contrato por mútuo acordo. Acho que ainda estão a trabalhar nisso. O que é que vocês acham desta situação? Eu acho que se calhar mútuo acordo é uma palavra, uma expressão um bocado forte. É uma rescisão por mútuo acordo que eles ainda estão a trabalhar em organizações. Eu digo isso porque o Vítor Bruno, por ele continuou-se a sentir parte da solução depois do jogo. É um bocado isso. Ele na conferência de imprensa, ele continuava a dar a continuidade dele como certa, enquanto os adeptos nas bancadas contrariam, não é? O que é que vocês acham que foi o maior problema desta era Vítor Bruno? Vítor Bruno. Mas acham que foi a comunicação? Se foi a gestão de plantel, a parte tática ou algo extra? Eu acho que passa um bocado por tudo. A comunicação que ele dá ao plantel dentro do balneário, fora do balneário, dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas. Eu acho que ele tem que ser mais explícito na ideia que quer dar tática. Os jogadores ali no campo não sabem o que é que têm que fazer às vezes. Os jogadores estão um bocadinho perdidos. Até nas substituições. Os jogadores às vezes sentem-se perdidos quando entram. Até às vezes, quando entram, o clube está a perder. Não sabem o que é que fazem. E às vezes não dá certo e os adeptos vão criticar claramente essas substituições. Eu acho que acima de tudo é teimosia. Talvez um pouco. Eu acho que este período do Vítor Bruno foi marcado por teimosia, porque ele também acho que nunca deu o braço a torcer. Ele sempre achava, lá está, como estavas a dizer, eu faço parte da solução, não sei o quê, trabalhar, continuamos a trabalhar, o projeto. Isso é tudo lenga-lenga porque... Diz. Eu acho que sinceramente, enquanto as coisas estavam a correr minimamente bem para o Porto, ele até, conseguia implementar as coisas dele. Mas acho que houve, a partir do momento em que as coisas começaram a correr menos bem, ele tentou, de certa forma, quase que arranjar bodes expiatórios para tudo. O jogador era titular, depois passava para a bancada, depois há aquela situação em que o Mora entra para a equipa, faz um grande jogo, mas ele na conferência vem dizer que ele não se pode esquecer que está a jogar no lugar do Namazo, como se o Namazo estivesse a ter um rendimento... Sim. Por aí além, se o Namazo fosse o Messi, como o Namazo fosse o Messi, foi assim que ele disse, não esquecer que ele tem o Namazo naquela posição, que vem a jogar muito. Sim, e depois há esta situação com o PP, que assim, é uma situação que parece para os apanhados, não se justifica numa estrutura profissional de futebol. O que eu acho que foi o fator que queimou, entre aspas, o Vítor Bruno desde o início, foi o facto de ter sido o escolhido depois de tudo o que se passou à volta do Sérgio Conceição. Porque, vejamos, o Sérgio Conceição foi demitido, não é? O Vilas Boas disse que não contava com ele, por diversas razões, todos nós sabemos. No entanto, o Vítor Bruno tinha contrato assinado para ir para o Qatar, tudo bem, mas depois acaba por assinar com o Porto. A partir do momento que ele assina com o Porto e é chamado de traidor, de não sei o quê, não sei o que mais, é claro que existem sempre os ex-jogadores que são mais próximos do Conceição. Achas que passou por aí? Que acho que não ficaram muito agradados com essa situação também, como o Conceição. Tinhas o filho, o Francisco Conceição, e tinhas os jogadores mais influentes do balneário que eram todos amigos do filho. Tinhas o Diogo Costa, o PP, o Galeno, o Evanilson, que acabou por sair, e acho que isso queimou muito, entre aspas,
a entrada do Vítor Bruno para o Porto. Mas isso também acho que foi uma decisão uma má decisão do presidente, não por ser Vítor Bruno, mas por causa da situação à volta do Vítor Bruno. Porque a partir do momento que tu queres começar uma nova era, queres deixar a era passada para trás, era de Pinto da Costa, era de Conceição, e mantens parte do dito problema dentro da estrutura, já sabia que não ia dar boa coisa. Toda a gente conseguia prever isso. E acho que foi isso que falhou em primeiro lugar ao Vítor Bruno. Depois foi a comunicação. Imagina, nós podíamos estar aqui a dizer N fatores e nós íamos dizer N fatores porque no fundo é uma conjugação desses fatores todos. É tudo. Imagina, eu também posso dizer que eu acho que para o Vítor Bruno assumir uma equipa principal como ao Porto, tinha que ter uma experiência antes como treinador principal. Sim. Faltava esse estufo, faltava ganhar essa carcaça que se ganha quando tu és treinador principal de uma equipa. É um bocado isso. Ele nunca teve essa responsabilidade junto do que seres o treinador principal. Há N coisas, há N responsabilidades acrescidas que tu tens que saber lidar. Não nem que seja a ganhar essa carcaça numa segunda liga. Exato, independentemente. Ele não tinha provas dadas. Até mesmo no Porto. Foi logo um pulo. Sim, e a pressão que ele tem a ser treinador do Porto claro. Acho que ele também sentiu um bocado a pressão e notava-se muito nas conferências de imprensa. Exatamente. E depois foi exatamente isso, foi a comunicação. Não conseguia passar uma mensagem dentro do balneário, nem fora do balneário, porque era só vamos pensar, corria mal, vamos pensar no próximo jogo, vamos pensar no próximo jogo. Cometias um erro e ias desanunciar as ideias para a bancada. Nós não sabemos como é que a comunicação era passada lá dentro. Mas imagina, tendo uma ideia da forma como eles em campo respondiam, como se temos uma ideia que não é... esta situação do PP, o PP Exato. Nunca na vida iria ter feito o que ele fez nos posts do Instagram se não soubesse que tinha mais do seu lado. Se ele soubesse que estava sozinho, eu acho que ele não tinha feito uma coisa dessa. Ele fez o que fez porque sabia que tinha mais jogadores do seu lado. E a partir daí tu consegues perceber a mensagem que passava lá dentro. Pois. Porquê? Porque se fosse, por exemplo, tu falaste nos episódios passados que eu fazia muito isso de cometes um erro, vais esfriar as ideias um pouco para o banco, era o Guardiola. Lembras-te de falar disso? Sim, o Guardiola faz muitas vezes isso. Mas qual é a diferença entre o Vítor Bruno e o Guardiola? O Guardiola tem carcaça, tem títulos e tem história por trás que tu ficas... O Guardiola, tem muita história. Se ele diz que eu vou para a bancada, é melhor, porque tem razão. É diferente. O Guardiola tem provas dadas e já foi jogador, também é diferente. Ele sabe o que faz. Eu acho o Vítor não sei se foi jogador ou não. Também não. Mas deve ter sido daqueles das camadas jovens. Mas Guardiola jogou nas grandes equipas, sabe o que são as grandes equipas e sabe como as controlar. Mas isso também não quer dizer passar a mensagem certa. Não quer dizer nada. Mas lá está, nós podemos estar aqui a discutir estes termos, mas eu acho que o principal fator, quer queiramos, quer não, e uma pessoa olhando para o plantel do Porto, é um plantel limitado. Não há hipótese. Mas eu acho que isso aí... O plantel limitado acho que não justifica a atitude que os jogadores estão a ter em campo. Exatamente. Claro que não, porque mas uma coisa é imagina, é que depois, esta situação, claro que, pronto, eu não vou falar em termos de estrutura, em termos passados, mas eu olho para o Porto e faz-me lembrar o United neste momento. Porque neste momento, atenção, eu acredito, quer jogadores do Porto, quer jogadores do United, pensam que são mais do que o que são, em termos de jogar, que são tipo, tu és capaz de fazer coisas que depois esses jogadores não são capazes de fazer. Mas eu não sou capaz de fazer. Eu vou-te dizer uma coisa. E foi algo que eu falei no Space do Twitter, do Son. Mandei um abraço ao Son e as duas pessoas que participam nos Spaces. Um abraço. Fica 1000 Grau, ao LP Notícias, que também já estamos a falar para criar Spaces no Twitter com ele sobre os jogos gerais da nossa liga. Foi algo que eu falei, foi o Porto, o que é que aconteceu nestes últimos anos de Pinto da Costa e Sérgio Conceição? O Porto não tinha olheiros a trabalhar. Não tinha. O diretor desportivo não estava a fazer o seu trabalho, que era o Luís Gonçalves. Não estava. O único jogador do Porto que teve um mínimo de observação foi o Alavarela.
Dos 55 que foram contratados, só 51 é que tinham. 51 não tinham relatório, só 4 é que tinham. Exatamente isso. Quem fazia o scouting do Porto é o Sérgio Conceição. Sérgio Conceição. E o que é que Sérgio Conceição via? Via os adversários. Via com quem é que ele ia jogar. Por isso é que o Porto ia buscar muitos jogadores ao Campeonato Português. O Sérgio Conceição não tem de fazer de olheiro. Não há Os função olheiros dele. têm de apresentar um relatório sobre o jogador ao treinador e apresentar ao treinador. E a partir daí o treinador faz a sua decisão. Tanto os olheiros como o diretor desportivo. Não aconteceu. Foi algo que o United também fez. Os jogadores que vinham eram todos ditos do Ten Hag e dos outros anteriores. Por isso é que eu digo que faz-me lembrar. Mas o United é um caso pior. Claro, é pior. É como o Romero, como o Cristiano disse. Por A causa estrutura está muito atrasada. das estruturas. Está muito atrasada. Deitei água, não deitei água. Sala da conferência de imprensa. A própria sala da conferência de imprensa a deitar água do teto. Está muito atrasada. Seja tudo, infraestrutura, estrutura. Esse aí ainda, do clube, ainda consegue ser um caso pior. Mas o Porto, se continuasse no mesmo caminho, Exatamente. ia chegar, se calhar, a esse nível. Esta época, jogadores que vieram com observação foram quase todos. O Samu, pelo Luís Arreta, Francisco Moura e o Neuan Pérez, acho eu também. Sim. E o Tiago Jaló também penso que tenha Sim, sido. eu penso que sim. Mas Veio das o Tiago Juventus. Jaló veio por empréstimo e não aceitou o contrato porque o Porto queria meter uma cláusula de. Foi o que se falou na altura. Um empréstimo com opção de compra, acho que era de 10 milhões ou 8 milhões. Era com os Juventus. E ele já estava acordado, mas com o jogador ainda não estava acordado. E ele depois, apresentar-lhe o contrato, ele disse que não queria. porque era um salário baixo. Pronto, compreende-se. Agora, o Porto, dentro do jogo, voltando ao jogo, o Porto, a partir do momento que apanha uma defesa em bloco baixo, o Porto não consegue jogar. Tanto o Galeno como o PP não demonstraram conseguir jogar contra blocos baixos. O Galeno não consegue fazer 1 para 1. Não consegue, já conseguiu. Esta época não tem demonstrado sequer qualidade para bater um defesa, seja que defesa for. Quando é que foi a última vez que viram o Galeno a ganhar 1 para 1? Deve ter sido para início da época. Sei lá, não Já sei. nem me lembro. Se calhar no jogo contra o Sporting. Talvez uma ou No outra. Supertaça. Uma que passou. Não, também, claro. Também. Que obviamente que tu vais Sim, voltar sim. 2-3 jogos atrás e vais ver um lancito qualquer. Mas o ponto claro, que queres dizer, sim. tens razão. O Galeno, se apanhar uma ala sem defesas aberta, ele corre. E faz a ala. O Galeno à base da Agora, velocidade. onde sim, se sim. metes um defesa à frente e ele ou se vira para trás e passa a bola para trás, não corre riscos, porque ele não tenta fazer 1 para 1. E ele está cada vez mais previsível, E sempre a sabem- puxar e para sabem- e dentro, sabem- sempre a puxar Dá para logo dentro. o Qual é que primeiro foi a forte finta que ele num faz. contra um? Sim, mas e o variedade, procurar também PP? E o ir por PP fora. não era forte num contra 1? Ele era O PP é diferente, driblar. mas o Galeno nunca foi forte. Quando é que foi a última vez que viste o PP a bater 1 para 1? Também assim de cabeça é um bocado Ele antes complicado. Exatamente. driblava muito o PP. É o que eu vos estou a Esta dizer. época. E eu vou-vos dizer uma coisa: o culpado de muito isto é o Vítor Bruno. Claro. Porque é aquela coisa, tu arriscas, corre mal, banco, bancado. Pois. Foi isso que fez o Ivan Jaime. Estava a fazer um início de época brutal, fez um mau jogo contra o Sporting, vai para a bancada. Nunca mais chegou a falar Não foi do só Ivan Jaime. um jogo mau. Foi O Ivan um Jaime jogo. Teve 2-3 ali de continuação Vai às estatísticas, a fazer maus vai às jogos. estatísticas do Mete aí, Ivan Jaime. mete- Vais às estatísticas do Ivan Jaime. O Ivan Jaime fez um jogo mal contra o Sporting, saiu aos 60 minutos, ficou para aí 4 ou 5 jogos sem jogar. Mas também há coisas que tu não vês, às vezes também não é só o jogo. Exato. Às Claro. vezes E nós ele- não estamos nos Às vezes treinos. é fora Nós dos não quatro Isso estamos linhas nos passa treinos. para fora. Tu não, Não, estás lá agora, dentro. claro, não- Isso é o que passa para fora. Namasso, nessa época era titular. Fez 2 ou 3 jogos maus. Banco, claro. Sim, e depois Não, volta a o Porto aparecer a não titular tinha num outro jogo estrutura. Está qualquer. aqui, tem jogo com o Sporting. No jogo a seguir, joga 63 minutos. E sai. Não, sai, não joga 2 minutos, entra do banco contra o Vitória e no jogo a seguir é titular outra vez com o do Limpo, 69 minutos. E depois? E depois, Se- e olha- depois do e Bodo, depois? E pronto, eu estou-te a dizer, eu disse que a seguir ao Sporting houve E mais foi 2 ou tanto 3 isso. jogos. E Fez, houve. pronto, fez 2 jogos sem marcar ou assistir. E até, se fores a ver, as notas também não querem dizer Esquece nada. as notas, mano. As Não notas venhas-me também não dizer que é querem das dizer nada. notas. Mas foi jogos fracos, é a ideia. Pois, é Sim, sim. isso. É Ou isso. não marcou nem assistiu, foi para o banco. Mas foi 3 E o que é que 3 isso jogos faz a uma depois. moral de um jogador
Afeta o psicológico, afeta tudo. Acho que também o que é que isso vê? depende muito do jogador. Sim, mas o que é que isso faz a um moral a um jogador que vê Galeno e PP constantemente, todas as semanas, a jogar a titulares, sem marcar, sem assistir, sem contribuir para o trabalho de equipa, e tu estás na bancada. Não ficavas desmotivado? Claro. Tu que jogaste futebol... É frustrante e isso fala-se no balneário. Este tem lugar marcado, tem lugar cativo. Isso afeta sempre o balneário. É frustrante. O problema no início da época foi tu não sabias quem é que ia jogar, porque ele mudava todos os jogos, e esse foi o início do problema. Agora, a jogar mal, porque está a jogar mal, isso aqui acho que todos concordamos. Sim, não há dúvidas. Já sabias quem é que ia jogar. Pois, o Galeno e o PP Esse é que é o problema. vão jogar. Ele tentou apostar naqueles que se calhar davam mais garantias. Sim, Pois. na teoria seria, mas na prática não se vê. Porque lá está, são jogadores que têm mais nome. À partida, se correr mal, a culpa se calhar até cai menos no Vitor Bruno do que no jogador. São os que ele pensa que sempre vão dar certo. Vão estar ali a cumprir a sua missão. Vocês acham que a solução era tirar o Galeno e o PP e meter lá o Ivan Raim e o Gonçalo Borges? Eu não acho que seja a solução, mas dentro das opções, quem é que tu vais meter no lugar deles? O problema é esse, e é isso que eu te digo. Eu acho que o Porto problema é esse, neste momento está a precisar, claro que não vai haver milagres, mas o Porto não tem plantel para competir pelo que quer que seja. E eu vou dizer uma coisa, tanto o Benfica quanto o Sporting, se o Benfica perdesse o Cockchu e o Carreras, continuava a ter um plantel melhor que o Porto, e se o Sporting perdesse o Yilmaz e o Guiócaras, continuavam a ter um plantel melhor que o Porto. Poder, o que é que foi sempre dito aqui? O Alex sabe isso. O Benfica tem um plano. O diretor desportivo, tanto o diretor desportivo como o Rui Costa, tinham um plano. Saiu o treinador, eles continuaram a contratar, eles tinham um plano, eles sabiam a sua visão. Claro. O plano desportivo está sempre lá. Teve um plano, tanto com o Viana como o Ruben Amorim. Tinha um plano, construíram um plantel, construíram uma estrutura feita. O Porto não tinha plano. Era fé em Conceição. Pois. Sim, e a verdade é que resultava. Resultava até deixar de resultar. Sim, não é sustentável. Claro. Mas é o que eu estou a dizer. Por exemplo, tu estás na estrutura do Porto, vês o Conceição a fazer aquilo, tu dizes assim, se ele ganha este ano também pode ganhar para o ano. Sim, deixa eu estar a fazer o trabalhinho dele, tentar fazê-lo bem. Resultava quando o Benfica e o Sporting ainda não tinham uma estrutura feita. A partir do momento que o Benfica e o Sporting não tiveram uma estrutura, foi o que foi. Mas olha, mesmo assim, tu vês, o que mais vês é benfiquistas descontentes com o trabalho do Rui Costa. Tudo bem. Mas isso depende de muitas coisas. Sim, não mas depende apenas do plano desportivo, percebes? Obviamente. Mas em termos de plantel, achas que vês algum benfiquista descontente? Se calhar vem benfiquista descontente talvez pela situação do Neres. Vejo muitos benfiquistas. Eu também descontentes, é mais pelas vendas que o Rui Costa tem feito. Também dessa questão das vendas. A situação do Neres, do David Neres, e a situação do João Neves, que foram buscar o Renato Sanches, que passa meio ano lesionado. Pois. Mas agora vou-te dizer assim, se calhar 7 em cada 10 benfiquistas está descontente, e eu vou-te dizer com certeza, por tudo o que eu tenho visto, que 10 em cada 10 portistas está descontente. Sim, claro, também. A jogar da forma que está é compreensível. Alguém está tendo os resultados neste tanto momento. em resultados, como em plantel, como em estrutura. Isso, claro. Mas depois acaba por ser, por exemplo, se formos ao lado adepto, também é compreensível, por exemplo, se eu for perguntar a um benfiquista viu o jogo, por exemplo, com o Barcelona, e pode estar a dizer, estou insatisfeito com o Trubin, acho que o Trubin podia ter feito melhor, e podia dizer, o Trubin não é guarda-redes para o Benfica. Claro que se nós formos pegar ao lado do adepto, o adepto vai ter sempre mais a criticar, claro, do que na realidade. Os adeptos vão ter sempre algo a criticar. Mas nunca estão sempre bem, eles têm sempre algo a criticar e querem sempre melhorar o que tens de fazer uma visão mais racional. Não podes ter esse lado. Por exemplo, eu olho para o plantel do Benfica e eu digo-te que só não é melhor do que o do Sporting, porque de resto não há. Eu não vejo muita coisa que o plantel do Benfica poderia melhorar. Neste momento, eu acho que o plantel. Há sempre aquelas posições, há sempre uma ou outra. Há posições que há a melhorar. Mas quer queiras, quer não, o fator, a questão do Di Maria vai ter que ser resolvida, porque o Di Maria também não é muito. Não vai conseguir. Vai renovar o que dizem é que vai acabar a carreira cá, porque na Argentina renovar, aquele caso complicado. Que ia renovar contrato até o final do próximo ano.
Foi o que eu vi. Mas é um jogador que tem que ser gerenciado, não aguenta fazer os 90 claro minutos. não. Mas já não aguenta fazer os jogos todos. Do Neres? Que era o Neres. Pois, mas isso lá está. Isso sim pode ser considerado uma má gestão. Olha uma situação. O Neres foi como o Ivan Jaime. O titular era o Di Maria, na posição dele. O Neres tanto fazia. O Roger Schmidt queimou completamente. E o que é que aconteceu? O Di Maria não estava a render na altura. Não estava a render. E o Neres entrava e mudava o jogo completamente. Qualquer benfiquista consegue dizer isto. Mudava o jogo completamente. E continuava a ser banco de Di Maria, e continuava a ser banco, e continuava isso a ser afeta sempre o psicológico do jogador. Vai querer sempre jogar. O psicológico dele, o que é que ele queria? Queria sair. Claro. E ele agora... o mesmo que acontece agora com o Ivan Jaime, e é o mesmo que vai acontecer se calhar com os outros jogadores. Mas por exemplo, o Ivan Jaime, quando entra, tu olha, o Ivan Jaime mexe com o jogo? O Ivan Jaime, eu acho que não é um jogador como o Gonçalo Borges, que de entrar e mexer com o jogo. Eu acho que o Gonçalo Borges é mais um jogador de entrar e mexer com o jogo, com o tempo. Se o meteres a 15 minutos do fim, ele vai querer fazer tudo e não faz nada. Eu acho que, por exemplo, o Porto devia aproveitar este momento em que claramente o Gonçalo Borges está com mais confiança. Forma, sim. Está com mais confiança. Acho que ele também está a tentar ter um papel diferente. Acho que a conferência lá, a flash depois do jogo, também mostra que ele quer se assumir dentro do plantel. Mas lá está, é o que estás a falar. Ele é um jogador de criar impacto. Eu acho que ele também, se tiver o jogo os 90 minutos, ele acaba por não fazer tanta diferença. Eu acho que é um jogador limitado nesse aspecto. No jogo com o Olympiacos, e vamos falar do jogo do Olympiacos agora, o Gonçalo Borges entrou aos 60 minutos, creio eu. 60 minutos foi. E tu viste várias situações em que ele não inventava. Porque ele, no passado, toda a gente sabe que ele ou dava uma finta a mais, ou virava, ou queria fazer um drible a mais e perdia a bola. Ele não inventou. Ele ganhava a bola, fazia o drible, fintava o jogador e cruzava. E também estava com mais confiança e entrava com o tempo. Se tu metes um jogador como o Gonçalo Borges a 10 minutos do fim, à espera que ele mude o jogo, ele vai querer fazer tudo e não vai fazer nada. Isso é a mesma história com o Denis Gul, por exemplo. Eu para mim, não tem tempo eu acho que é complicado. Por exemplo, como é que o treinador está à espera que um jogador que todas as vezes que entrou em campo foi a faltar 10 minutos, em contextos super difíceis, sempre a perder ou empatar. Eu acho que ele ainda fez. É complicado. É muito complicado. Que plano de evolução é esse? Não é muito complicado. É impossível tu quereres que o jogador evolua se não tem, por exemplo, é a mesma coisa que sempre custa-me porque o Denis Gul, imagina, eu olho para certos jogadores, mesmo em questão de todas as equipas, que lá está, depois até pode ser mesmo os treinadores, opa, se é questão de treinos, eu não sei, não estou dentro dos treinos, não sei, mas acho que falta às vezes, é mesmo a questão do treinador, não vai, por exemplo, não pensa que aquele jogador não tem potencial e queima as etapas de evolução e não permite que elas se desenvolvam. E alguns dá essas, mas mal também, como estás a dar o caso do Ivan Jaime e do Borges, tudo bem, claro que é complicado, sempre que tu entras em contextos difíceis, esperares que ele vai marcar um gol, assistir e vai decidir o jogo, é complicado. Outra situação é mesmo a do PP. O PP também fez o que fez, o Vilas Boas disse que ele ia ter castigo. Sim. Foi na mesma titular e o Ivan Jaime ficou fora. Mas o Vilas Boas ontem, quando foi falar na conferência de imprensa, disse que efetivamente esse castigo vai acontecer. Sim, e ele, aliás, até achou incompreensível ele ter sido titular no seguimento disso. Exatamente. E o Ivan Jaime ficou na bancada, não é mesmo? E o que é que isso faz à moral de um jogador? Claro, agora? Mas eu acho que neste caso não vai afetar grande coisa porque é um treinador que está lá para fazer 1 ou 2 jogos, acho que não. Eu acho que sim, eu acho que este jogo claramente vai ser daqueles jogos que é completamente para esquecer. Acho que as pessoas não, pelo menos vão tentar, digamos que apagar este jogo porque era um jogo claramente de transição. Vão compreender que estão sem treinador neste momento. Mas é no mesmo um jogo que deixa o Porto fora dos lugares de play-off da Liga Europa. O problema é que o Porto, percebes? É difícil dizer isto. Se o Porto estivesse bem classificado e perdesse um jogo... Sim.
pá, nem que sejam de 10º lugar, Mas por se o Porto aí. estivesse bem O classificado, o problema Vítor Bruno não é tinha que o animado. pontinho de Não. ontem, o 0-0 de ontem, dava jeito ao Porto. Pois dava. Qualquer o ponto 0-0 neste momento ontem dá tinha jeito. ajudado imenso, porque Qualquer se calhar ponto neste bastava o momento dá Porto jeito. empatar a próxima rodada e já passava. Pois. O Porto E agora se- não, é o Porto se- praticamente obrigado a vencer. Porto se É em estivesse Israel. décimo, no Não máximo, é, vai ser em Belgrado. o Porto Vão se mudar os estivesse em estados. décimo, no máximo tinha mais 2 pontos do que tinha quando começou a jornada. 2 pontos. Não ia ser por 2 pontos que... Espera, Tu disseste, eu disse assim, se o Porto estivesse bem colocado como se estivesse em décimo, sim. se calhar esta vitória já não fazia diferença. E tu disseste assim, se estivesse bem colocado em décimo, o Vítor Bruno não tinha sido despedido. E eu estou a dizer, se o Porto estivesse em décimo, no máximo tinha mais 2 pontos do que tinha. Mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer bem classificado. Para mim, eu acho que o Porto, e à partida, quando se olha para esta Liga Europa, o próprio Vilas Boas disse, a Liga Europa é um objetivo. Claro, é entre os 8 primeiros, pelo O Porto menos. estar em 15º, ou lá o que foi a entrada para a jornada, não... E agora está 20º. 25º. Está quase na O linha Porto d'água nunca já. esteve bem classificado. Pois. Começa logo a perder com o Bodo Glimt e a desperdiçar uma vitória quase dada contra o United. Quer dizer, Pois. o Porto na Liga Europa nunca esteve bem classificado. Sim. Foi a mesma situação do United, foi a mesma situação com o jogo do Braga. A vencer, baixa as linhas, dá posse de bola, Pronto, sofreu. mas o United sofreu as consequências. Claro. E não acham, por exemplo, o Porto ter estado perto de ter assumido a liderança, de ter dependido dele, não criou assim uma ilusão de que Estava este tudo ano bem. era capaz de... Estava tudo Exato, bem. estava tudo bem. Que a situação E estava o Vítor controlada. Bruno Sim. tê-la desperdiçado, por exemplo, imagina que o Porto, se ganhasse o jogo na Madeira com o Nacional, se ganhasse esse jogo, ficava na mesma a 5 pontos do líder. Sim. Eu acho que se olhava para a derrota, por exemplo, em Gil Vicente, quer queiramos, quer não, já ia-se pensar, este ano já não dá, opa, deixa estar, este ano vai ser o talento de transição. Mas o Porto ter estado a isto, ter assumido a liderança, foi, e não ter aproveitado, criou Não. aquela ilusão de que era possível. Era possível. Não, porque... Estava tudo E controlado. ele, tendo desperdiçado, cortou logo, Não, porque faltou Não. isso. não porque o Vilas Boas disse desde o início que o objetivo era ganhar o campeonato e ganhar a Liga Europa. Mas isso é totalmente... opá, Mas não- a partir daí tu Não, tu ele diz pões isso, expectativas. mas já sabendo as limitações que tem. eu a acho... partir Exato. de diz Tudo, em isto, estrutura, na equipa. colocas expectativas. Se ele tivesse dito, este ano é de transição, este ano nós não estamos a pensar em ganhar o campeonato, estamos a pensar em construir uma equipa. Primeiro, nenhum presidente vai dizer isso. Óbvio, Claro, mas mal, claro. Tem queres que passar passar uma outra ideia de que mensagem. aos Claro, adeptos que está claro. tudo É bem isso. e que as Primeiro, coisas nenhum vão dar, presidente não vai dá. dizer isso. Se o Rui Costa ou o Frederico Baranta chegassem e dissessem isso, eram corridos logo. Nenhum presidente vai dizer isso. Preferes que vendam falsas esperanças para Não, que os não. adeptos acreditem. Mas, o que eu mas estou eles a têm que dizer fazer é- isso. Os presidentes, Mas o quando que eu estou chegam a lá, dizer ainda é- por cima, em altura Ele de transição, disse- têm ele que disse- fazer ele uma disse o que falsa disse. esperança aos adeptos. Dizer que vais Mesmo ganhar o sabendo das campeonato, limitações. quer dizer, ganhar o campeonato e a Liga Europa, que nós dizemos que no Porto, uma das melhores temporadas é 2010, 2011, em que o Porto ganha o campeonato, ganha a Liga Europa com a equipa que tinha, e é agora, num ano de transição, com o plantel que tem, que ia consegui-lo fazer. Mas Sim, aí mas foi ele tem que o passar Deus, essa mensagem é sempre aos mau. adeptos. Ele Mas tem que aí passar foi Acho que sempre os uma adeptos, mensagem aos não, adeptos. é assim, se os adeptos vão nessa conversa, opa, eu Claro, entendo, é vão com a complicado, esperança. lá está, porque tens o lado adepto, tens o lado em que se tens a figura máxima do teu clube a dizer nós vamos ser capazes de ganhar o campeonato, ganhar a Liga Europa, é óbvio que eu também vou com ele, opa, Claro. vamos conseguir. Mas é o que eu te disse. Tens que ser às Foi vezes aí que falhou. tem que haver racionalidade, dizer não Vendeu temos sonhos. condições É. para o fazer, É fazer a Vendeu comunicação sonhos. direta. Tem que não podia cumprir. Vendeu sonhos. Simplesmente Claro que isso. os adeptos vão cair em cima se esses Óbvio. sonhos não se concretizarem. Óbvio. Claro. E foi isso que queimou. É por isso que nunca se deve fazer promessas. Exato. Tão simples quanto Pois. isso. E logo nestas circunstâncias eu acho que não se percebe sentido. como é que se faz estas promessas dadas as circunstâncias do clube. Ele sabe as limitações que E tem. ainda mais ele sendo na estando por estrutura, dentro. sendo nas transferências. Obviamente. Ele até foi ao balneário, que eu vi uma notícia. Ele foi ao balneário até confirmar que não iria haver transferências no mercado de Mas inverno. isso eu acho que tenho quase certeza que não aconteceu. Voltando à parte do plantel agora, com a Tem calma, chegada do novo porque- treinador. Porque o Porto supostamente ainda fez uma proposta pelo William Gomes, que é um extremo do São Paulo, a oferecer o Vendel. Não é no só o mês. William Gomes. Tem 3 opções de jogadores. Sim, mas que ele fez mesmo, que eu sei, fez pelo William Gomes. Sabes? Estás por Sim. dentro?
Disseram. Nossa gente. Sim, senhor. Mas pronto. No treinador do Porto, Martino Anselmi, vem com um currículo pesado em termos de transferências e fugir. Porquê? Porque acho que gastou mais 70 milhões de transferências no Cruz Azul e agora os adeptos estão a chamá-lo de traidor porque abandonou o projeto do clube. E não é a primeira vez, pelo que eu vi dos adeptos de Cruz Azul. Quando ele foi para o Cruz Azul também foi uma situação assim parecida, em que ele estava no clube Independente del Val. num contexto em que era um projeto já trabalhado e ele salta barco fora. Acho que foram 180 milhões aí no Independente. Se ele pensa que Mas também venceu uma Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana e uma Supertaça do Equador e acho que é uma Supertaça do Equador, acho que qualquer coisa assim. Eu acho que o Porto, pelas notícias que eu vi, vai colocar uma cláusula de 15 milhões para o Martin Anselmi, eu vi também. Sim, uma espécie de cláusula anti-Frederico Varandas, como foi a do Ruben Amorim. Mas não sei, acho que as expectativas... Eu não conheço o trabalho profundamente do Martin Anselmi, conheço algumas coisas, mas nada assim que me indique como é que vão ser as coisas. Pelo que eu percebi, é um treinador que gosta muito de apostar na posse de bola. Sim, pelo que o que eu observei, que eu tive de escrever uma notícia sobre ele para o JPN, foi, como todos a ler, foi que ele apostava, era comparado no Amorim por gestão de plantel, pela comunicação, porque ele mesmo tirou o curso de jornalismo desportivo, sabe como trabalhar com os jornalistas, até um jornalista mexicano. É um rapaz novo, tem 39 anos. Sim, que fez uma entrevista com o Bola na Rede e disse que ele era de uma elegância, era um senhor, por aí por fora. E a tática dele é jogar com 3 centrais. 3 centrais, 3-4-3, ou 3-5-2. Não, isto está a mais. 3-4-1-2. Não, 3-4-3 ou 3-4-3-1. 3-4-3-1, sim. Não, 3-4-1-2. Acho que era assim. Não, é 2-1, com uma referência e 2 é. Okay. Pronto. E apostava muito na posse de bola. No entanto, o central a meio subia como se fosse para trinco e o guarda-redes jogava como se fosse a central. Os dois alas a abrir e os 2 centrais e o guarda-redes. Isso é semelhante ao Ruben Amorim. O Ruben Amorim... Sim. Mas o Ruben Amorim não apostava tanto no guarda-redes a fazer essa até porque nunca teve um guarda-redes bom com os pés. Ele nunca teve um guarda-redes bom com os pés, é verdade. Já viste vídeos do Cruz Azul a construir jogo? Já, o guarda-redes avança muito e joga com a defesa. Eles com a bola no meio campo defensivo e o guarda-redes a subir com fora da área já, a passar a bola para o central passa para ele. Eles estão à espera que... Só que eles mantêm dois pontas de lança na frente para ter os defesas afastados. Portanto, a equipa adversária defende com 5 e quando vai a pressionar pressiona com 5. Tem outros 4 atrás e tem um no meio. E eles procuram muito a pressão adversária como o Amorim, à espera de uma falha para construir o contra-ataque a partir daí. E jogam muito pelas alas. Na defesa, eles sandem a 5, como seria de esperar, os alas baixam e apostam muito de comprimir o meio para deixar que a equipa adversária jogue pelas alas e a partir do momento que a bola entra nas alas eles forçam uma bola longa ou tentam pressionar o máximo que conseguem. O problema é se ele joga com a defesa subida. A partir do momento que ele joga com a defesa subida, os centrais têm que fazer 30 e 40 metros a correr para trás. E eu não estou a ver o Neuan Pérez a correr 30 e 40 metros para trás. Tem que ser centrais que tenham resistência e velocidade. Otávio, Tiago Jaló, consigo ver eles a correr 30 metros para trás. Vão ter que começar a correr. O problema é que agora Pérez nem Zé Pedro. Tu podes começar a olhar para um plantel do Porto e começar a pensar como é que ele poderia pegar nas peças e como é que poderia adaptar esse sistema. 3 centrais com o plantel do Porto é um bocado arriscado porque tu tens 4 mais o Marcano. Pois. E eu não conto com o Marcano como um central para jogar. E não é só. O problema é que neste preciso momento, há teoria que seria o melhor central do Porto, neste momento é o que tem feito piores jogos. Sinceramente, eu tenho Sim. Eu tenho alguma dificuldade em escolher o melhor central do Porto porque parece que muda a cada jogo. Por exemplo, é verdade. Por exemplo, ontem vocês viram o jogo
E eu olho, o Tiago Jaló fez um bom jogo. Sim. Tal como o Alavarela. O Alavarela fez um grande jogo. Eu gostei muito do jogo. O Alavarela e o Nico não fazem. O Tiago Jaló? Pois, porque ele ganhava a bola e saltava a linha de progressão. Corria pelo meio. Óbvio. Quando é que foi a última vez que viram o Porto a receber um penalti? A receber um penalti? Sim. Como assim? Como o Taremi recebia penaltis, que corria com a bola para dentro da área e conseguia cavar lá uma falta. Deixa-me pensar. Quando é que foi a última vez? Quanto é que foi a última vez? Eu não me lembro do último penalti do Porto. Eu também não o marcador de penaltis é o Galeno. E o Galeno não marca para aí há 10 jogos. Pois. Portanto deve ser para aí. Exato. Não se lembram. Exato. Não se lembram. Porquê? Porque o Porto não tem construído jogadas pelo meio. Não tem conseguido mas o Porto não construiu jogadas pelo lado nenhum. A questão é essa. O Porto não tem conseguido aberturas pelo meio. A jogada do Porto é simples. É sempre a mesma jogada. Sim, passam um meio campo, bola no PP, ou bola no Nico para passar ao Galeno, ou bola pelas linhas para passar ao João Mário, e há muitas jogadas pelas linhas. As únicas e depois há uns cruzamentos a sobrevoar a área. As únicas alturas em que tens jogo interior é quando, por exemplo, o Mora recebe dentro. Mas mesmo assim, ele recebe dentro e não está muito perto da área. Não se consegue virar porque também não tem ajuda lá à frente. Lá está. E as equipas já sabem como é que o Porto joga, ou tenta jogar, vá lá. E baixam as linhas, o Porto bate aquela primeira linha de pressão que não interessa para ninguém e depois está tudo ali condensado. E não fazem, não há troca de bola rápida, não há variação de corredor rápido. São jogadas muito previsíveis. Sempre das mesmas dinâmicas, sempre o extremo a vir dentro e o lateral a abrir, a jogar no lateral. São jogadas previsíveis. É sempre, lá está, é muito fácil de tu anulares o jogo do Porto porque acaba por ser muito previsível e repetitivo. Não há criatividade. Chegar à frente através de outras soluções. Por exemplo, se tu tens um Mora que é capaz de receber bem entre linhas, consegue desembaraçar-se bem ali no 1 para 1, porquê é que não apostas-se nisso? Não apostas-se em passes ali que ali no... Olha, outro caso foi o Mora que ficou no banco contra o Gil Vicente. Fez um jogo mau contra o Nacional, banco. Pois. Também estava a jogar no lugar da Namaz. Exato. E o Mora dá-te essa capacidade de receber entre linhas, depois consegue muito bem ligar o jogo. E é um dos jogadores que, pelo menos no jogo do Olympiacos, foi o jogador que eu senti que mais, pelo menos na primeira parte, chegava ali, via que não dava para passar, rematava. Pois. Houve pouco remate, houve pouca iniciativa no Porto. Por exemplo, só para rematar a questão do Porto, eu lembro que foi aqui dito, até acho que foi no primeiro podcast, que o Samu era o melhor ponta de lança deste Jackson Martins. E eu pergunto, se toda a gente aqui, o Guino estava, mas o Alex estava, o que é que pensam dessa afirmação? Eu acho que é correto. Achas? O Samu, se recebe a bola dentro da área, o Samu marca. Que o Nacional recebeu uma, falhou. E eu digo-te assim, quando é que foi também a última vez que vês o Samu a receber a bola rasteira dentro da área e com uma situação de golo flagrante? Só pode ser rasteira? Estou-te a perguntar quando é que foi. Rasteira? Sim. Mas tu também perguntas uma jogada, olha, qual foi a última jogada que o jogador entrou pela área? Eu não me lembro de todas as jogadas. Quando é que foi a última vez que o Samu teve uma oportunidade flagrante de golo? Digo-te já duas. Digo-te uma com o Nacional, cruzamento da esquerda, e ele, claríssimo, cabecear à frente do guarda-redes, mandou para cima. Depois foi. E no jogo a seguir, com o Gil Vicente, outro exatamente igual. Cruzamento desta vez do lado direito, e o Samu de cabeça falhou também outra vez. Duas oportunidades. Uma em cada jogo. Duas oportunidades nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6... eu só te falei dos últimos 2 jogos. Não, mas eu estou a falar dos últimos jogos. Olha, assim, com o Sporting, por acaso, não vejo nenhuma solução. Não vejo nenhuma... Samu não marca. Mas imagina, nós não podemos só olhar o que é o jogo contra o Boa jogador. Vista. Portanto, temos de olhar para o coletivo também. Não é só isso. Não, tens o jogo de Sporting, Nacional, Gil Vicente e Olympiacos. E eu vou-te dizer quando é que foi a última oportunidade flagrante que o Samu teve. Disseste-me 2 em 4 jogos. Mas, por exemplo, tu achas que... Porque o Jackson Martínez tinha 2 na primeira parte. Imagina, tu vês o Samu, tu achas... Ele, claro que se diferencia, porque quer queiras, quer não, ele vai marcar mais do que as que vai falhar, é certo. Claro. Mas, tecnicamente, é muito limitado. Ele atrapalha-se muito com a bola. Podes-me dizer assim, ele vai evoluir, vai. Sim. Mas, por exemplo, neste momento tu não podes dizer que... Eu vou te dizer uma coisa. Desde o Jackson... O Samu é um jogador como o Marega. Em termos de técnica, é um jogador que precisa de que tu lhe metas a bola. É jogador diário. É um jogador diário. Ele precisa que tu trabalhes para ele. Mas não tem trabalhado para ele. Mas o Marega também trabalhava muito sozinho. Sim, mas o Marega conseguia
conseguia, se lhe metesse uma bola a correr, o Marega corria e às vezes marcava, outras vezes não marcava, mas conseguia ter essa bola a correr para a frente do guarda-redes. No Samu não tem essa oportunidade. Eu acho que olha-se para o Samu. Cruzamentos, o Samu tem uma vantagem para o Marega que é a altura e é o jogo aéreo. Os cruzamentos do Porto, quando entram, ou ficam curtos ou sobrevoam a área. Ele tem 2 metros, mas não o vou ver a saltar 5 metros não há um para apanhar jogador uma bola. que faça um cruzamento perfeito para o Samu. O Samu precisa de um jogador que faça aqueles cruzamentos sempre Tu viste os para a área. cruzamentos do João Mário contra o Olympiacos? Pudera. Viste os cruzamentos do João Mário? Sim. Quantos não sobrevoaram a área e foram parar ao outro lado? Pois, certo. Não tens. Quantas bolas longas o Samu conseguiu segurar e pôr a jogar? Tu não podes pedir a um avançado que faça golos quando não consegues meter a bola com qualidade. Certo. Como é que e o um Samu, jogador... muitas vezes, quando apanha a bola, é na esquerda, encostada ao canto da área, porque ele tem de ir buscar jogo à esquerda. Se ele é a referência da equipa, com a estatura que tu tens, pegaste na altura, é um jogador forte, pulsante, como é que ele não me ganha uma bola? Não ganha uma bola. Como é que qualquer central que esteja atrás dele consegue lhe sacar a bola? É isso ele que eu te digo. Ele não tem técnica. O Samu é um jogador que precisa ter a bola a correr. Pronto, mas ele entra, ele joga não é para isso. Eu lembro-me que ele tenta desmarcar-se. Eu vejo muitas vezes que ele tenta desmarcar-se, tenta correr pelas defesas, como o Marega tentava fazer, empurrar a defesa. Tenta desmarcar-se pelas costas da defesa. Não lhe conseguem meter a bola com qualidade. Por exemplo, o único que conseguiu fazer isso foi o Rodrigo Moura, conseguiu acertar na cabeça do Samu e o Samu marcou 2 golos contra o Boa Vista. É muito ingrato também, claro, que dizes que numa fase menos boa do avançado, dizer ele já não presta. Não é culpa, não é do Samu. E não é isso que eu estou a dizer. Não. Ele é um jogador jovem, tem muita margem de progressão. E eu não fui por onde peguei. Eu peguei é que, desde o Jackson Martínez, tens avançados que podiam ter menos golo, mas que eram melhores jogadores que o Samu. E isso eu posso te dar com certezas. Era esse o ponto. Pronto, olha, eu acho que vamos cortar este episódio a meio. Já estão 45 minutos. E lançámos 2 partes. Ok. Falamos basicamente do Porto. Sigam-nos nas redes sociais. Pontas quietas, __. Tchau. Podcast. Abraço e beijinhos para todos.